Olá, querido amigo, querido irmão, feliz sábado, é uma alegria estar aqui junto com você nesta manhã, para nós começarmos a nossa escola sabatina. Vamos aqui juntos recapitular os pontos principais da lição dessa semana, que nós pudemos receber de Deus, a cada dia, instruções específicas para que eu e você pudéssemos entender um pouco sobre os detalhes do sábado, o lembrete com referência à criação, o lembrete da celebração da libertação, a questão do cuidado com os forasteiros dentro do nosso campo, enfim, foram detalhes enriquecedores e que nós queremos convidar você agora a pegar o seu guia de estudos, abrir aí a sua Bíblia para que a gente possa junto aqui recapitular a lição dessa semana. E eu não estou sozinho aqui nesta manhã, estou aqui com o Fernando, com o Joel, que vão estar juntos aqui, estaremos juntos compartilhando com você os pontos da lição. Feliz sábado, Fernando, que bom você estar aqui. Feliz sábado, Hugo, feliz sábado, Joel. Feliz sábado para você que está em casa, é um prazer estar aqui com você, muito bom estar aqui na igreja, né? É uma alegria revigorante. Joel, feliz sábado, amigo, espero que a sua semana tenha sido boa, que bom que você está aqui. Feliz sábado, Hugo, Fernando e a todos que estão nos ouvindo aí no YouTube, no Facebook, que as bênçãos do Santo Sábado alcancem a todos nesse dia. Bom, então antes da gente começar a viajar rapidamente aqui nessa recapitulação de hoje, eu quero te lembrar que as unidades da escola sabatina aqui na igreja já estão funcionando. Então, se você está preocupado, é só você colocar sua máscara, trazer o seu reservatório de álcool gel. As unidades estão com distanciamento, com todo o cuidado que essa pandemia nos exige. Então, se você sentir o desejo de estar aqui na sua unidade, é só se programar e você será muito bem-vindo. Fernando, você pode orar para a gente começar essa recapitulação aqui? Com certeza. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por mais um sábado, por estarmos aqui na Tua casa. E pelos nossos irmãos também, Pai, que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, Senhor, por estarem disponíveis neste momento para ouvir a Tua voz através do estudo da lição da Escola Sabatina. Neste momento, Pai, pedimos a Ti a presença do Divino Espírito Santo, que esteja conosco, abrindo o nosso entendimento para que possamos compreender as verdades a serem reveladas para cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, lição 10 dessa semana falou aqui para mim, para você, algo especial. Falou o tema geral sobre descanso sabático. E, de uma forma geral, a sociedade às vezes começa a dizer que para você descansar, aquilo que a Bíblia trouxe, o que Jesus quis dizer, é que você precisa de um dia de descanso, não necessariamente o sábado. O importante é você descansar em Jesus, não importa se o descanso seja no sétimo dia, mas pode ser no domingo, na segunda, na terça. Isso são aquilo que as pessoas dizem, algumas opiniões que são colocadas acima da palavra. E nós podemos ver esta semana que o Senhor abençoou, o Senhor separou e determinou um dia exclusivo da minha comunhão com Ele, da sua família com Ele, para que tivéssemos lembranças importantes. E a lição começou a trazer para a gente aqui essa semana um lembrete, chamou a nossa atenção para os 10 mandamentos, né? Falando ali de todos os 10, elencando o verbo ao qual eles começavam e destacou o 4º mandamento falando do sábado. Lembra-te do dia de sábado, chamando a atenção de que nenhum outro mandamento tem o verbo lembra-te. E a lição trouxe essa comparação aqui bacana para que nós pudéssemos nos lembrar, fazendo referência a alguma coisa. Será que era a criação? O que a lição quis dizer, Fernando? Chamando a nossa atenção para o lembra-te. Ela fez algumas comparações. Como é que foi essa comparação que ela trouxe para a gente essa semana? Eu acho muito interessante, porque toda vez quando a gente fala sobre o sábado, né, as pessoas adotam diversas abordagens quando se refere ao sábado dentro dos 10 mandamentos, né? É que está no meio e tal, tem várias teorias ali sobre isso. Mas para mim o mais importante sobre o sábado, quando a gente analisa os 10 mandamentos, é exatamente o lembra-te. Ou seja, quando a gente tem alguma coisa que não é tão importante, o que acontece? A gente nem lembrei disso, né? Nem lembrei. Então, para mim, Hugo, e quando a gente analisa na palavra de Deus também, quando Deus diz, lembra-te do dia do sábado, por 2 motivos. Primeiro, porque havia o risco de se esquecer. Existia esse risco que as pessoas esquecessem a importância do sábado e o mandamento que Deus havia colocado ali naquele decálogo. E o outro motivo era exatamente por causa da santidade do sábado. Sim. E a gente sabe que isso tem muita relação com a criação, porque quando os 10 mandamentos são dados lá em Êxodo 20, quando diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, e depois Deus passa tudo que tem que ser observado ali, ele diz o motivo. Por quê? Porque em 6 dias fez Deus o céu, a terra e o mar, e o 7º dia ele descansou. Sim. Então o sábado tem uma relação muito próxima com a criação, e é por isso que a gente diz
que o sábado ele é um memorial da criação. Então, essa relação é muito próxima, né, entre o sábado, né, e a criação por estar ali dentro da criação de Deus, por ser criado ali no Éden, mas a gente sabe que é um mandamento perpétuo que sempre existiu, mas por causa dessa relação que existe e que é muito importante, nós fazemos essa relação com a criação, né? Sim. Joel. É interessante a gente notar que se Deus colocou lembra-te, né, para a gente lembrar, é porque Ele sabia que íamos esquecer. E aí eu pergunto a cada um que está nos ouvindo, a nós aqui mesmo, será que estamos nos lembrando do sábado como deveria? Lembramos que Deus criou a semana em 6 dias e no sábado Ele descansou? Vocês percebem que interessante que Deus criou o homem na sexta de tarde e no sábado Ele descansou? Ele não trabalhou primeiro para descansar depois. É interessante isso, quando a gente observa. Deus estava com a intenção de estar com o homem. Ele fez o sábado por causa do homem. E Ele queria que o homem estivesse com Ele, naquele dia, descansando, estando na presença dEle, tendo relacionamento, tendo intimidade com Deus. E a lição trouxe aqui um chamativo reluzente para mim, para você, quando menciona aqui explicitamente que de toda a criação que Deus fez, o ser humano não tem semelhança alguma com as outras criaturas, ou seja, foi uma criação exclusiva, uma criação voltada nos detalhes. Ele deu o comando e as coisas surgiram. Quando Ele foi fazer o homem, quando foi fazer Joel, quando foi fazer Fernando, Adão, Eva, Ele se inclinou e com as suas mãos moldou cada detalhe. Nós não temos, e a lição colocou aqui muito claro, que nós não temos semelhanças com nenhuma das criaturas que Deus fez. Embora tenhamos semelhança no DNA, quando o homem foi criado, Deus deu ali semelhanças a ele, ou seja, nós somos a única criatura que tem semelhança com aquele que criou. E Deus deu propósitos específicos a Adão depois de tê-lo criado ali no Éden. Ele colocou toda a criação sob domínio da sua criatura. O que essa ideia da criação nos lembra com relação às criaturas de Deus? Por que houve esse domínio? Esse domínio, será que é no sentido de abuso, que a gente pode usar e abusar e destruir? Ou será que era no sentido da gente ter zelo, cuidado, preservação com toda aquela criação que Deus desenvolveu para a gente? O que você acha disso, Joel? Como é que a lição trouxe isso para a gente? Interessante que agora, eu já comentei sobre o momento em que o homem foi criado. Sim. Na sexta tarde. Aí eu fico pensando, minha cabeça vai imaginando, no sábado será que Deus não chamou Adão e falou: Adão, olha só, está vendo aquele boizinho ali? Cuida dele assim. Está vendo aquela árvore ali? Cuida dela dessa maneira. Faz dessa maneira, faz da outra. Eu acho, tem assim, minha cabeça vaga, né? Mas eu acho que Deus no sábado deu muitas instruções a Adão e Eva, porque eles receberam esse poder de dominar sobre os outros animais, sobre as plantas, conservar, não destruir o meio ambiente. Deus ensinou tudo isso a Adão. E quando que Ele ensinou? No sábado, porque ele foi criado na sexta tarde, no sábado Deus passou as instruções. Perfeito. E aí temos essas instruções até hoje. O que eu acho muito interessante também é a gente analisar que esse domínio que Deus concedeu, o abuso, né, é um domínio pacífico. Sim. É claro que o pecado desequilibrou um pouco essa relação, né? E aí muitas vezes a gente tem ali o homem ocupando aquele espaço do animal ali na natureza, e às vezes a gente pode ter uma descompensação nesse sentido, mas é uma relação harmoniosa. E é por isso que Ellen White fala, vários autores também depois abordam, dizendo que seria interessante que nós saíssemos do espaço da igreja, das 4 paredes, e dedicássemos um pouco de tempo para guardar o sábado exatamente na natureza, que tem tudo a ver com o sábado por causa da criação, como nós conversamos, né? Mas um ponto também, eu acho que merece a gente analisar e pensar e refletir um pouco, né? Quando a gente fala sobre cuidado com o meio ambiente, com a natureza, muitas vezes a gente tem essa percepção muito impactada pelas agendas políticas que existem hoje em dia, né? Sim. Como diversos assuntos, né? A arena política tomou posse da agenda da natureza, da questão do cuidado com a natureza. Isso às vezes vem um pouco enviesado, mas isso não diminui a nossa responsabilidade do cuidado com a natureza.
porque Deus colocou o homem para ser mordomo do jardim do Éden e da natureza de uma forma geral. Então, por mais que às vezes você possa perceber, não, parece que esse cuidado com o meio ambiente é de agenda política. Não, não é. É orientação divina, relação harmônica, dada por Deus a cada um de nós, e nós devemos cuidar da natureza como está na palavra de Deus, não nos deixando influenciar por qualquer mensagem que venha, que não seja da palavra de Deus. Acho né? interessante, Hugo, é o domínio. A gente precisa estar atento. A gente não foi criado para dominar sobre o outro. E a gente percebe que isso hoje é uma coisa quase que constante. É o maior, o mais forte, o mais poderoso dominando os mais, e os outros não aceitando, e vivemos, parece, numa guerra por causa desse domínio. Então temos que nos cuidar, ao invés de achar que a gente domina o outro, amar o outro, né? Com certeza. Servir o outro. Acho que será bem mais proveitoso. E a gente observa aqui que o domínio que a lição trouxe nessa tônica do homem, de Adão, com a responsabilidade com a natureza, é o senso da responsabilidade que Deus deu a ele. Ou seja, será que nós hoje, no ano 2021, no século 21, no meio da pandemia, temos e continuamos a ter essa responsabilidade que Deus confiou ao homem? Claro que sim. Você e eu somos embaixadores do Senhor aqui nesta terra e temos que continuar cuidando, porque nós fomos confiados por Deus para ser os seus mordomos, como o Fernando bem colocou aqui, e devemos levantar as bandeiras do cuidado da natureza, independente se alguém já esteja fazendo isso. Eu preciso fazer isso em obediência ao Senhor. Então, avançando, a lição trouxe para a gente aqui também sobre o sábado com relação à celebração da liberdade. Falamos aqui do sábado com relação à lembrança da criação, e agora o sábado sobre a análise da liberdade. E aí, Fernando, eu começo a pensar o seguinte: o contexto que a lição trouxe para a gente era quando Moisés estava ali junto do povo de Israel, 40 anos vagando pelo deserto, saindo do Egito, de um lugar que o povo era escravizado, vivia em cativeiro, e o sábado foi colocado aqui nessa comparação como libertação da escravidão, libertação do cativeiro. Como será que nós podemos fazer essa comparação aos dias atuais? Será que o sábado hoje continua a ser uma libertação da escravidão? Afinal, qual tipo de escravidão eu, você, Joel e quem está em casa conosco nos acompanhando se submete? Em cativeiro, em escravos, em sofrimento? É interessante perceber que se em Êxodo 20 o motivo para a guarda do sábado era a criação, lá em Deuteronômio 5, quando Moisés ali já na reta final ali da vida dele, né, vai repetir os mandamentos de acordo com a orientação divina, o motivo é a libertação. E aí diz, porque você foi escravo lá no Egito e Deus te libertou. Interessante perceber também que naquele contexto ali, né, quando é instituída a Páscoa e tal, existiu o quê? O cordeiro foi morto, né, o sangue foi passado ali nos umbrais da porta, né, aquele cordeiro que representava o cordeiro de Deus que viria e libertaria todos do pecado, e assim houve libertação, né, tanto naquele momento em relação aos primogênitos, como depois também libertação do próprio jugo, né, do Egito, né, e do faraó. E hoje nós continuamos sendo escravos, sim. Infelizmente, somos escravos do pecado, né, de uma forma ampla e genérica do pecado, mas aí quando a gente entra para poder discutir o aspecto do pecado, somos escravos de diversos sentidos, né? Sim. E eu acho que interessante que no contexto da lição, nós somos escravos da correria que nós vemos hoje em dia, né? Todo mundo está aqui, com certeza, cansado de uma semana que nós tivemos, e estamos aqui na presença de Deus agora, encontrando descanso. Então, hoje em dia, nós continuamos sendo escravos e escravos do pecado. E essa escravidão só vai ter fim quando Jesus voltar e nos libertar do jugo do pecado. Enquanto isso, nós vivemos aqui escravos do pecado. Mas o sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário e nos dá novidade de vida. E nós podemos, no sábado, encontrar esse descanso, esse renovo para a nossa vida. Então, é por isso que o sábado, ele é também memorial da redenção, daquilo que Deus fez por nós, da libertação, e eu particularmente acho isso impressionante. Aquele hino do Inário, acho que é o 530, né? Ele tem 3 estrofes, e na segunda estrofe ele diz que o sábado é memorial da criação, e depois ele diz que é memorial da redenção, né? É muito interessante isso, a gente perceber que tem essa dupla função para a gente, né? Esse lembrete duplo daquilo que Deus fez. Deus nos criou e também nos recriou, porque a libertação
é uma recriação, né? Exatamente. Joel, a gente viu aqui na lição esse duplo sentido da liberdade. A liberdade da correria, dos afazeres. Eu imagino que a sua rotina seja pesada durante a semana de Fernando, todo mundo naquela correria. Você imagine, Joel e amigo que está em casa conosco, se nós não tivéssemos o sábado, será que a gente ia parar por nossa própria conta? A gente ia engrenar ali 7 dias por semana, sem parar para descansar? Com certeza a gente não ia parar, não. Eu conheço pessoas que, se pudesse, não paravam. Entendeu? Mas é importante a gente lembrar, e o mandamento diz que a gente não deve esquecer, lembrar. Sim. É não esquecer, né? É que a liberdade, ela só é adquirida através de Jesus Cristo. Amém. E aí eu fico pensando, o povo era escravo no Egito, esqueceu totalmente de Deus, não guardava sábado, a gente não sabia mais o que era o que. E aí eu penso, e hoje? Essas escravidão, como você colocou, o tempo, o dinheiro, os meus bens, eu sou escravo disso? Preciso buscar Jesus, para Ele me libertar disso, senão vai ser igual no Egito, eu vou me esquecer do meu Deus, e vou ficar aqui, enquanto alguns vão para o céu, eu vou ficar por aqui. Então peço a Deus que desperte a cada um de nós, me desperte a você. Se você está passando por essa dificuldade, se você tem momentos aí que teve dias que você chegou na portinha do sábado ali, meu Deus, não tomei banho, não estou preparado, já está chegando o sábado, peça força a Deus. Eu já passei por momentos assim, já tive momentos difíceis, quando eu tinha empresa, e tive que tomar decisões, e não são fáceis, somente pelo poder de Deus, somente pela atuação do Espírito Santo, mas a gente precisa buscar isso, diariamente, essa força, para que Ele te prepare antes da hora do sábado. Irmãos, o sábado não começa na sexta-feira, o sábado começa assim que termina o sábado anterior. Você já precisa planejar a sua semana, para que na sexta-feira você já venha desacelerando, para que na parte da tarde, a irmã White fala sobre isso, que bom seria se todos nós, 4 horas antes da hora do pôr do sol, estivéssemos com a nossa família, já nos preparando para receber o sábado. Deus nos ajude, irmãos, Deus me ajude, ajude ao Hugo, ao Fernando, e a cada um de vocês que estão nos ouvindo, a sermos vencedores nesse ponto. Não sejamos escravos, irmãos. Deus nos criou, não nos criou para sermos escravos, criou-nos para sermos cabeça, não cauda. Amém. E aí Ele vai nos dar força, mas precisamos buscar. E interessante perceber que ninguém está falando aqui que vai ser fácil, né? Acho que todo mundo aqui tem alguma experiência. Eu tinha um período que eu trabalhava fora de campus, toda hora do pôr do sol da sexta-feira eu estava dentro do ônibus voltando para casa. Isso era assim, angustiante para mim. Eu sabia, né, que eu não estava trabalhando nas horas do sábado, mas eu não estava no contexto como eu fui criado, de estar sentado ali, fazendo o pôr do sol, recebendo o sábado. Isso era angustiante. E aí quando a gente olha na lição, quando fala sobre Romanos 6, de 1 a 7, interessante que no capítulo 5 de Romanos, né, vai fazendo uma descrição falando que o pecado abundou, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. E não é fácil, como eu disse. Se você, como o Joel fez esse alerta, e está passando por essa dificuldade, é somente pela graça de Cristo. É só por Ele, porque fácil não é. Não é. A gente observa então, amigo querido, que o sábado foi instituído por Deus para conceder liberdade a você e a sua família, para fazer a minha casa ser livre, e a liberdade dupla, liberdade do pecado, e a liberdade da escravidão, das preocupações com as contas, das preocupações com o trabalho, da rotina exaustiva que eu e você somos submetidos aqui durante a semana. Então o Senhor, em nome de Jesus, quer dar liberdade a você, quer dar liberdade à sua família, e por isso o sábado foi pensado em você. O fabricante do ser humano já sabia que essas peças precisavam desse momento de libertação, de liberdade, de tranquilidade na presença dele. E nós vemos falando, e quando nós estamos falando de liberdade, a lição nos trouxe também falando sobre a libertação que o povo de Israel recebeu de Deus ali do Egito, como estamos comentando aqui. Fernando, Joel, eu fico pensando, quando a lição trouxe esse assunto para a gente aqui, que Deus tinha propósito
para realizar na vida do povo de Israel. Ele não foi para libertar por libertar. Ele tinha um propósito: fazer com que o seu poder, a sua magnitude fosse testemunhada e pregada através dessas pessoas. E como é que Deus, a lição mostrou para a gente aqui, que o povo de Israel era alvo do cuidado especial de Deus. Como assim? Qual o cuidado especial de Deus? Esse povo andou no deserto com coluna de fogo à noite, com aquecedor do céu e com nuvens para proteger esse povo do sol quente. Cuidado especial. Eles eram ali recebedores dos cuidados pessoais de Deus. Mas havia uma missão, Fernando, que Deus havia designado se o povo tivesse sido fiel. Como é que foi essa história? Sim, quando a gente lê lá em Êxodo, né, a lição apresentou para a gente, Êxodo 19, 6, né, todo esse cuidado que Deus tinha com o povo e que era manifesto em tantos momentos, né, era na coluna de fogo, era na nuvem, era no maná que caía, que alimentava o povo, na porção dupla que vinha para o sábado, o maná não estragava, água que sai da pedra e tantas outras questões. Eu acho que acabou ficando na história do povo de Israel um senso de que eles eram importantes demais. E eram. Sim. Eles eram importantes demais. E nós também somos importantes demais. No entanto, quando Deus dá essa importância para o povo de Israel, como a gente fala, né, para o Israel antigo e para o Israel moderno, é com um objetivo. O objetivo era tornar este povo uma bênção para todas as nações da terra. Ou seja, era que através do Israel antigo e também do moderno, o povo fosse alcançado pelas bênçãos que Deus queria passar para todo o mundo. Era como se fôssemos, nós somos, né, embaixadores do reino de Deus. Então, Deus tinha suas determinações, né, os seus planos para o povo, não só de Israel, mas para o povo de toda a terra, e era por meio de Israel, uma nação santa, escolhida. Isso está lá em Êxodo 19:6, como nós vimos, né, lá em 1 Pedro também, isso é repetido em outro contexto, quando fala que é um sacerdócio real, uma nação santa, povo escolhido. Então, esse era o propósito, né? E o sábado entra por aí também, Hugo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o sábado entra nesse contexto também, de ser uma bênção não só para Israel, mas para todo o povo, né? E a gente tem essa pergunta de que responsabilidade era essa que foi dada ao povo que tinha os cuidados especiais de Deus. Eu e você temos essa responsabilidade também, porque nós continuamos sendo especiais, porque nós também pertencemos a essa mesma família, esse mesmo povo. Joel, a lição mostrou para a gente aqui que o povo foi liberto. Esse povo precisava agora de ser libertador na vida de outras pessoas. Esse povo recebeu bênçãos, eles precisavam ser bênção na vida dessas outras pessoas também. E a gente observa aqui que a lição mostra para a gente que Deus instituiu esse plano em Israel para serem testemunhas para as outras nações. Então, se houvessem ali pessoas, ali estavam pessoas que foram escravizadas, maltratadas no sol quente, e eles estavam sendo libertos, sujeitos a receberem ali colaboradores, a terem servos sob seus comandos. A lição deixou isso claro aqui. Então, se o povo de Deus aprendeu da pior forma possível, eles precisavam agora praticar e testemunhar. Quando viessem seus servos, eles precisavam ter um tratamento de um bom patrão. Eles precisavam ali ter um cuidado com as viúvas, com os órfãos, no acolhimento da mesma forma que Deus os acolheu. Como é que a gente faz essa comparação? É tipo um aprendizado, né? Deus permitiu, libertou, agora vai lá e liberte as pessoas em meu nome. Muito interessante isso daí, é bênção. É Deus muito paciente, nos ensinando a todo momento, todas as coisas. Ele ensina tudo a gente, mas a gente às vezes não quer aprender. A gente quer seguir a cabeça da gente, o que a gente acha, mas não é assim mesmo. Acho que não é bem assim não. Isso foi assim lá, mas hoje é diferente. Hoje a gente tem que dominar, a gente tem que pisar. Irmãos, Deus colocou nós neste mundo, neste momento, para sermos pacificadores, amáveis, bondosos, misericordiosos, longânimos. É isso que Ele diz para nós. É isso que Ele nos ensina. E é isso que Ele quer de nós. Quando você estiver na tua casa, e você estiver com um visitante, um parente, não sei, que não é adventista, demonstre para ele que você não só guarda o sábado porque é o sábado, você guarda o sábado porque você tem um Deus que te ama e ama eles. Amém.
E eles vão ver um testemunho tão forte dentro da tua casa, que eles vão sentir prazer de guardar esse sábado, de seguir esse Deus, de fazer a vontade desse Deus. Então é importante, muito importante, que sejamos testemunhas fiéis. Isso. Muito fiéis. E eu queria que você agora fosse no rodapé da sua lição aí e lesse comigo aí. Olha só o que está escrito aí. Sua guarda do sábado poderia se tornar uma bênção para aqueles que não guardam esse dia? É uma pergunta. A lição está te perguntando: a sua guarda do sábado é uma bênção para aqueles que guardam esse dia? Ou seja, como você pode usar o sábado como testemunho para outras pessoas? Você pode testemunhar para as outras pessoas que você guarda o sábado? Você faz segundo o mandamento? Você faz o que Deus nos pede? Pergunta que incomoda, né? Deus nos ajude, irmãos, porque isso é um desafio para todos nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, somos todos iguais, mas iguais buscando a presença de Cristo em nossas vidas. Amém. E só através do Espírito Santo dando força, muita oração, luta diária com Deus, é que conseguiremos ser vitoriosos nesse ponto, de sermos verdadeiras testemunhas do Senhor. Fala, Fernando. Complementando o que o Joel falou, né? Quando a gente lê na Bíblia, né? O mandamento não era só para o povo de Israel, era para todo mundo. Sim. Não existia uma noção exclusivista, né? Não é só para o povo de Israel. Era para o estrangeiro, era para o escravo, era para o servo, era para o forasteiro. Todo mundo que estivesse ali na sua casa deveria honrar o sábado. Falando de forma bem prática, o que o irmão Joel falou. Você está com uma visita em casa, nas horas do sábado, convide para participar do culto com você. Exatamente. Não quebre a sua rotina de pôr do sol, do sábado, porque existe uma visita. É necessário testemunhar. E é nesse momento que a gente vai testemunhar. Porque muitas vezes você chamar para um estudo bíblico, não, vem aqui, eu vou te ensinar 2.300 tardes e manhãs, vou te falar aqui sobre a Trindade, não vai alcançar essa pessoa. Mas se na hora do sábado você se reúne com sua família, sozinho, senta ali para receber o sábado, no momento de louvor, né? Eu acho muito interessante. Lá em casa tem umas vizinhas, né, que escutam umas músicas, né, meio estranhas na maior altura, né? Aí, às vezes, quando a gente vai fazer o pôr do sol, fala assim, não vamos economizar no barulho também, não. Elas podem escutar as músicas na altura deles, não vamos incomodar ninguém, mas vamos fazer o nosso louvor como normalmente a gente faz, né? Deixa a sua vizinhança escutar. E eles vão saber que existe um servo de Deus na sua casa. Amém. Que serve a Deus e que guarda o sábado. E vão ficar impressionados, porque é algo diferente, eu tenho certeza Amém. disso. Com certeza. A gente viu na lição que os forasteiros, como é que era o termo? Os estrangeiros eram também alvo da bênção. No sábado, os animais dos estrangeiros não poderiam trabalhar. Eles também precisavam desse lembrete da criação, de se lembrar que Deus os criou à sua semelhança e à sua imagem. Os estrangeiros também precisavam ser libertos da carga pesada do trabalho, libertos do pecado, de todo esse memorial que a lição está trazendo. E falando do estrangeiro, falando do próximo, Joel, a gente observou na lição também, quando a lição trouxe aqui para a gente, que o serviço ao próximo no sábado. Quando eu era pequeno, eu ouvia falar algumas coisas, a minha avó viria e falava assim, olha, amanhã, depois do pôr do sol, nós vamos levar ali algumas roupas para doar para aquelas famílias carentes. Mas não pode ser hoje, não, hoje é sábado, hoje é o dia do Senhor. E aí na minha mente, depois eu ficava pensando assim, será que, poxa, no sábado a gente não pode fazer isso, a gente fica preocupado com aquelas questões do que pode, o que não pode, as proibições, né? E a lição entra aqui falando sobre o Novo Testamento e as proibições que os líderes dentro do contexto aqui de João 5 faziam, que seria você profanar o sábado, você levar alguma coisa, levar um balde para alguém que está carregando um peso e que está ali com dificuldade, você desamarrar alguma situação, você transportar para longa distância. Se você cuspir no chão, você está irrigando a planta, você está trabalhando no sábado. Olha que loucura, o sábado nessas circunstâncias, deixa de ser um dia de paz, de tranquilidade, de alegria, e passa a ser um dia de preocupação, de tensão, porque se eu fizer alguma coisa que eu vou estar transgredindo, e eu vou deixar de receber as bênçãos de Deus. Então, a lição trouxe aqui para nós uma acusação, que eu faço a pergunta aqui, Joel, por que Jesus foi acusado, foi condenado por realizar curas e milagres no sábado? Afinal de contas, o sábado é para a gente ficar lá durinho, parado dentro de casa, vai para a igreja e corre para dentro de casa, senão a gente vai acabar desonrando, ou o sábado é para ser um canal de bênção, de extensão da manifestação do amor de Deus, de libertação, de cura, de abençoar pessoas?
Ou quem sabe o sábado é só para a gente vir à igreja e ir para casa e dar lá à tarde, você dormir tranquilamente, não conseguir ser nada de positivo na vida de outros. Sonoterapia, né? Sonoterapia. Na parte da tarde de sábado, parece que a gente se acostuma com isso e a gente precisa pedir forças a Deus. E aí a gente vê aqui que Deus deixou para nós que o sábado é o momento de a gente fazer o bem. Aqui a lição fala que a gente tem que procurar as pessoas que estão nas trevas, aqueles que a gente nem se lembra, mas é o dia de a gente procurar, é o dia de a gente dar atenção aos que estão necessitados. E ele fez isso, ele atendeu e curou no sábado. E os líderes, eu fico preocupado, que eu sou líder, e eu me preocupo muito com isso. Será que eu não estou agindo como aqueles líderes? Criando regras e mais regras? Estou deixando de fazer que o sábado seja deleitoso, como Deus quer? Irmãos, o sábado foi feito por causa de mim e de você. E se ele foi feito por causa de mim e de você, Deus, o poderoso Deus, está te aguardando para você deitar no colo dele e conversar com ele, pedir instrução a ele, agradecer a ele pela semana de bênçãos que ele te deu, pedir a ele que ele continue te abençoando e pedir que ele naquele dia você encontre pessoas que precisam ser ajudadas. Não que você não deva ajudar durante a semana, mas o sábado deve ser especial para você fazer essas práticas, para que essas práticas sejam feitas. E aí, quando a gente faz isso no sábado, parece que várias oportunidades vão surgir durante a semana. Já perceberam isso? Eu já percebi. Eu fazia muita visita com o Renan, pai de Fernandinho, e o irmão Alcides. A gente visitava as pessoas. Cara, que bênção. Revigora, né? Revigora. Quando chegava durante a semana, eu perguntava: Renan, e aí, não tem ninguém para essa semana? Durante a semana, eu não podia, mas eu ficava com vontade de fazer. Então faça isso. Comece nesse sábado. Lembra aí de alguém que faz tempo que você não vê na igreja. Dá uma ligadinha, dá uma atenção para ele. Lembra de uma pessoa que está em casa. Não é que esteja mal não, irmãos. Às vezes ela está doente porque você não ligou, não procurou ela e disse: meu irmão, estou com saudade de você, faz tempo que eu não te vejo. Faz uma diferença, nossa, não é, Fernando? Você entendeu? Nossa, muita diferença. É isso que Deus quer que você faça no sábado. Você quer dormir? Dorme, não tem problema não. Meia horinha de sono ali, 40 minutos. Você levanta, que levanta firme para correr e fazer o bem àqueles que necessitam. Quando a gente pede, Deus vai atender. Senhor, me ajude aqui, eu vou repousar só um pouquinho, mas por favor, me ajude a ser bênção na vida de alguém, fazer o sábado ter sentido. É isso ou não, Fernando? Com certeza. E Jesus foi extremamente acusado por isso, né? Ele encontrou um homem ali que estava há anos sofrendo, né? Querendo uma libertação ali de um problema aparentemente físico, que depois, no decorrer da história, a gente descobre que tinha uma questão espiritual também. E Jesus o cura, e além de curar, diz o quê? Ele pega a sua cama e vai embora, entendeu? E aí os líderes da época, que o Joel está falando, é muito verdade, é um ponto de atenção, né? A gente está sempre muito envolvido nas atividades da igreja e tal. Criticam Jesus, criticam muito. E aí eu queria fazer um alerta, que eu acho que é um ponto muito interessante da gente analisar nesse contexto, né? Toda vez que a gente toca em qualquer assunto da vida espiritual, a gente pode correr em dois erros. Um erro é o erro que a gente mais conhece, mais comum, que a gente mais critica, que é o liberalismo, né? Sim. É fazer tudo, nada, pode fazer do jeito que você quiser, pode guardar qualquer dia, não precisa ter cuidado. Vou falar um ponto aqui meio polêmico, Hugo. Não precisa preparar a comida antes na sexta-feira, que é um ponto que muitas pessoas ainda estão na luta, e se você está nessa luta, ore, peça a Deus ajuda nesse sentido. E a gente corre esse erro do liberalismo, e a gente, não, isso aí está errado, isso não é guardar o sábado. Mas existe um outro erro também. É o erro do radicalismo. É o erro do não pode. É o erro do que a lição coloca, eu não sei se ela coloca na lição principal ou coloca lá na parte auxiliar, que existiam mais ou menos 39 regras que os líderes religiosos e políticos da época haviam criado sobre o trabalho no dia de sábado. Mas a gente acha muitas vezes que o radicalismo no sábado não é pecado. A gente diz que é pecar pelo excesso. Só que pecar pelo excesso tem uma palavra que a gente esqueceu: pecado.
não é o que você acha, nem pelo lado do liberalismo, nem pelo lado do radicalismo. É o que Deus pediu. O que Ele determinou está na palavra dEle. Eu acabei de estudar essa semana Deuteronômio. Isso é muito claro. Quando Deus dá as bênçãos e as maldições para quem obedeceu ou não, é muito claro. Não existe pecar pelo excesso, nem pecar pela omissão. É pecado. Mas o que Deus pediu, é assim que você deve proceder. A gente precisa estar muito atento para não partir para os extremos, né? O problema são os Exatamente. extremos. E a gente só consegue equilíbrio na presença do Senhor. Se a gente fosse basear na opinião do fulano, na opinião do ciclano, a gente se perde, porque a gente para de olhar para o alto e começa a olhar para o lado. Essa frase que você colocou, procurar opinião de fulano e cicrano, É um problema, né? Não é isso? Sim, porque as pessoas... nunca consegui achar essa Não, resposta. e cada vez que passa... A resposta está em Jesus, gente. As pessoas não têm construído a sua vida espiritual, a sua comunhão, a sua leitura. Aí quer saber, a gente que segue muito rede social, né? O que Rodrigo Silva acha, Sim, o que fulano acha. sim. Você tem que saber o que Deus acha, está aqui, na palavra de Deus. E ele pode falar isso pessoalmente Exatamente. a cada um. Você não Olha que precisa sensacional. de um atravessador, né? Isso. Você pode ter contato direto com Deus. E no sábado é a mesma coisa. Então, vá na palavra. Estude a palavra. A gente tem aí o guia de estudos da lição da escola sabatina, né? Que está dando todo o caminho para a gente. E o estudo da palavra e o exemplo que Jesus nos deixou. Exatamente. Procura ver lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, em Agir João. como ele agiu. Como ele agiu. Exatamente. Que é só bênção. É só bênção. Se formos imitadores, estamos no caminho certo, imitadores do rei. Amigo querido, você está entendendo a mensagem do Senhor para você aqui nesta lição? Nós estamos entendendo aqui que a intenção de Deus para a nossa guarda do sábado é para que nós venhamos a eliminar o nosso prazer. O nosso prazer é que pode profanar o sábado, não é isso? Exatamente. O nosso prazer, a nossa vontade, o que eu acho, o que eu penso pode profanar o sábado. E o Senhor, e a lição está sendo clara a dizer aqui, que no dia do Senhor nós estamos sendo convidados a abrir mão dos nossos interesses e levar esperança para o outro, levar libertação para o outro, levar alívio para o outro, sanar as necessidades dos meus irmãos. É esse o sentido do sábado, do serviço ao próximo nas horas sagradas. Então não é pecado atender às necessidades do próximo, realizar curas e milagres. Então, se somos chamados a ser imitadores de Cristo, Jesus curou, Jesus libertou, Ele atendeu às necessidades do povo no sábado. Exatamente, é o que está lá em Isaías 58, né, versículo 13 e 14. É um alerta que Deus faz, né? Dentro de um contexto de alertas que Deus está fazendo para o povo ali, que Ele passa a Isaías, está esse alerta em relação ao sábado. E para mim tem um ponto essencial quando a gente estuda isso lá em Isaías. É quando diz deixar de lado a sua vontade e de cuidar dos seus próprios interesses. Eu acho essa expressão fortíssima. Deixar de cuidar dos seus próprios interesses. Porque isso, eu amo vôlei. Acompanho, né, Superliga Brasileira de Vôlei, Liga Mundial, acompanho tudo. E sigo no meu Instagram, obviamente, né, vários perfis relacionados a vôlei. Sim. E aí a gente sempre vai, eu vou abrir o Instagram hoje só para dar uma olhada aqui no que a associação postou, no que a Igreja Central postou. Isso não vai acontecer. Na hora que eu passar por ali, eu vou ver novas contratações nos times, resultado de jogos. Eu estou fazendo o quê? Cuidando do meu próprio interesse. Mas não é isso que Deus pede. Na lição quando a gente estuda, na lição de quarta-feira, fala claramente o que Deus quer, que nós cuidemos do próximo, olhemos para o próximo, deixemos de cuidar do nosso próprio interesse para olhar para o próximo. Quando fazemos isso, estamos enganjados aqui na vontade de Deus, que é ver o quê? O seu povo envolvido com outras pessoas, especialmente os oprimidos e os marginalizados. Se durante a sua semana você não tem tempo para fazer alguma atividade de amor ao próximo, de ajudar a quem você vê que está em necessidade, o sábado foi feito para isso, querido amigo, querida amiga, para você ser canal de bênção, um instrumento do Senhor na vida dessas pessoas. Bom, e falando do sábado, desse extenso comparativo que a lição trouxe para a gente essa semana, nós já estamos quase finalizando a lição, mas não podemos falar do principal aqui chamado. A lição iniciou, a lição de quinta-feira, Joel, falando sobre uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, onde por estratégia o governo da Inglaterra começou a apagar as sinalizações para dificultar o inimigo a chegar no objetivo que era destruir o seu próprio povo. Agora imagine que nós aqui, nós estamos numa guerra,
Estamos na guerra entre o bem e o mal, onde o inimigo quer impedir você de alcançar êxito em obedecer o Senhor, em identificar os sinais dos cumprimentos das suas profecias. E o sábado agora, fechando a lição, é colocado como um sinal entre Deus e o seu povo. Joel, o que o sábado lembra? O que ele sinaliza para mim, para você, para quem não conhece a palavra, ou para quem está estudando e quer encontrar ali a vontade de Deus, a igreja verdadeira? Qual é, além deste, de vários sinais que a Bíblia diz, o sábado é um grande sinal? O que Deus quer fazer para mostrar às pessoas onde Ele quer chegar com este sinal aqui do sábado? Eu vou ler literalmente o que a lição diz, que eu achei impressionante. Sim. O sábado é um lembrete constante de nossas origens, libertação, destino e responsabilidade para com os rejeitados e marginalizados. O sábado é tão importante que, em vez de irmos a ele, ele vem a nós cada semana. Uma lembrança perpétua de quem somos, de quem nos fez, do que Deus faz por nós e do que Ele fará por nós no novo céu e na nova terra. Que coisa impressionante, irmãos. O sábado é uma coisa que a gente não tem noção. Às vezes a gente pensa assim no sábado, tem pessoas que falam assim, estou doido que chega o sábado para eu descansar, parar, dormir um cadinho. Irmãos, não é só isso não. É muito maior do que isso. É uma das atribuições do sábado. É uma das. Mas o sábado é um momento de você demonstrar que você está liberto, que você está nas mãos de Deus para servir aqueles que estão passando dificuldades. E o sábado vem até você toda semana, ele está aí para você lembrar de tudo isso, desse Deus Criador que fez tudo por você e por mim. Você lembra daquele livro do irmão Valdir? Já descansa, no Senhor aguardando a volta. Ele era um livro assim, quem nós somos, para onde vamos, era uma coisa nesse sentido. O sábado responde tudo isso. É o que já leu aí, ele falou, fez muito bem, eu acho que lê literalmente o que está escrito, É isso. Lembra quem nós somos, lembra qual é o nosso propósito, lembra para onde nós vamos. Ele responde tudo isso. Amigos, nós estamos chegando ao final da recapitulação da lição da Escola Sabatina desta semana. Eu acho que ficou bem claro aqui para mim e para você o plano que Deus tem para realizar na minha vida e na sua vida. Nós, Joel, Fernando, temos visto, ouvido, estamos cansados inclusive de saber notícias de famílias desestruturadas, famílias destruídas, pessoas estressadas com depressão, com problemas financeiros, problemas no trabalho. O Senhor enviou esta bênção, esse memorial, para trazer cura, para trazer lembrança de quem você é e qual o seu propósito aqui nessa terra. Amigo querido, você que está aqui nessa grande classe, que está nos acompanhando de casa, o Senhor criou o sábado pensando em você, pensando nas suas necessidades, na sua casa, nos seus filhos, nas suas dificuldades, no seu cansaço, no seu esgotamento físico, porque se nós guiarmos a nós mesmos, nós vamos nos guiar para o abismo. Então Ele instituiu um dia, e como Joel leu aqui, se nós fôssemos em busca do descanso, a gente não ia. Então o Senhor fez o descanso vir até nós, a libertação vir até nós, a bênção vir até nós. Então, se você tem vivido dias difíceis, tem tido sábados turbulentos, ou tem ido nas conversas paralelas dizendo que o dia de descanso pode ser qualquer dia, elimine as vozes que não são do Senhor. A palavra de Deus está aqui acessível e tem falado para nós durante toda essa semana, de que se nós o obedecermos, nós teremos libertação, nós teremos bênçãos, nós iremos nos lembrar de quem somos e para que fomos chamados. Então que nesta nova semana que vai se iniciar ao pôr do sol, você tenha isso na sua mente, de se lembrar de que Deus instituiu um sinal entre Ele e o seu povo, através do sábado. Aqueles que seguem a orientação do Senhor têm dias melhores, mesmo diante de todas as turbulências que estamos vivendo, com pandemia, com perda de pessoas que nós amamos. Então, que nós possamos encontrar essa força no sábado. Se de domingo a sexta você não consegue parar as suas atividades para ter uma comunhão a mais, um pouquinho de tempo a mais como você deveria, o sábado está aí para fortalecer essa sua comunhão com Deus, para revigorar a sua família. Então nós vamos agora daqui 30 segundos para cada um de vocês dois fazerem as considerações finais dessa lição tão recheada, tão gostosa, que a gente precisava até de mais tempo para falar sobre ela, para que quem está em casa possa ficar com esse gostinho e continuar aí com a Bíblia aberta, recapitulando. Joel, faça suas ponderações da lição dessa semana. Eu gosto muito da aplicação para a vida. A lição nossa tem isso, na dos professores,
E eu gosto muito, sempre leio ela, nunca deixo de ler. Posso esquecer de ler todos os comentários, mas eu venho aqui e vejo. E olha que interessante. O sábado pertence a Deus, nós não o possuímos, é dele. E por isso, graciosamente, ele nos convida a encontrar nosso mais profundo deleite e maior prazer em adorá-lo e abençoar outros no sábado. Agora, exercíciozinho para casa, para cada um de nós. São três perguntas. Olha só. Como o sábado pode se tornar ainda mais significativo para você? Como? Pense nisso. Há algo na forma como você guarda o sábado que gostaria de mudar? Este é o momento de você pensar nisso. Em suas prioridades, qual é a importância da adoração no sábado? É prioridade na sua vida? Ou é só um momento de você ficar em casa desligando das suas coisas? Pense nisso. E olha só, liste pelo menos 3 coisas específicas que você pode fazer para abençoar outras pessoas no sábado. Esses são os exercícios de casa. Vamos responder essas perguntas e vamos listar essas pessoas, vamos orar por elas, vamos buscar dar atenção a essas pessoas, porque apenas uma palavra pode trazer um alento que as pessoas não encontraram ainda. Precisamos buscar essas pessoas, dar um alento a eles. E o sábado é esse dia. Deus nos abençoe no teu santo dia. Amém. E quando a gente faz isso, Joel, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Fernando? Olha, eu já passei muita dificuldade com o sábado. Eu tive muitas dificuldades e hoje uma luta que eu enfrento é conseguir se desconectar. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo chegar nas horas do sábado e parar até um pouquinho antes, mas desconectar a mente das responsabilidades do trabalho, basicamente, né? Minha questão é mais o trabalho, né? Mas eu sei que você que está aí em casa pode estar passando por essa dificuldade em relação ao trabalho, em relação aos problemas, problema financeiro, problema de saúde. Encontre no sábado o refrigério para a sua alma. Eu sei, eu não estou dizendo que é fácil, como eu falei, ninguém está dizendo que é fácil, mas Cristo, a Trindade, criou um dia onde nós podemos nos dedicar 24 horas em contato com o Pai. E é um desafio, eu sei que é um desafio, mas encontre no sábado, nos braços de Cristo, refrigério. Você conhece alguém que está passando por dificuldade? Ore, apoie, se coloque à disposição, conversa, família, se junte. A gente lá em casa tinha um problema, hein? Às vezes entrava às horas do sábado com o forno ligado. A gente se juntou, conversamos. Não, como que a gente vai fazer isso? Vamos nos ajudar para que a gente possa vencer juntos. O sábado é um sinal. E nós já estudamos isso em outras lições. É muito mais que um sinal entre nós e Deus. É um sinal também do tempo do fim. Isso está em diversas partes, lá em Daniel 7:25, Apocalipse 14, Apocalipse 7, diversos momentos. Quem são santos? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E o sábado está onde? Os mandamentos de Deus. Amém. Que Deus seja louvado nessa recapitulação, que você sinta a presença do Senhor na sua casa, que você possa ser um canal de bênção e lembrar desses pontos que foram falados. Você foi criado por Deus, Ele se inclinou para desenhar cada detalhe do seu corpo, do seu organismo. Você é diferente de todas as criaturas. O Senhor convidou você para ser liberto no dia do sábado. O Senhor convidou você para testemunhar para os estrangeiros, aqueles que estão à sua volta, para que eles sejam abençoados assim como eu e você somos. O Senhor convidou a mim e a você para sermos os embaixadores do reino dEle aqui nesta terra e servirmos de sinal entre Ele e a grande recompensa que Ele trará para todos nós. Vamos, então, nesse momento, Joel, vamos fazer uma oração para a gente encerrar essa recapitulação, estendendo as bênçãos de Deus para quem está em casa acompanhando junto com a gente. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e proteção, por essa maravilha que é o teu santo sábado, Senhor. Que possamos aprender de ti e principalmente receber de ti força, Senhor, que por nós mesmos não conseguimos. Por isso entrego a minha vida e a vida de todos que estão nos ouvindo nesta manhã, Senhor. Que eles possam sentir a tua presença neste momento, a presença do teu Santo Espírito, e fortalecendo a cada um, para que possamos ser vencedores, guardando o teu santo sábado como o Senhor nos pede.
perdoa os nossos pecados, abençoe a cada um de nós, os que estão nos ouvindo, os que estão aqui, eu, Fernando e o Hugo, e que possamos sempre ser um instrumento vivo nas tuas mãos. Toma os seus braços de amor, que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, obrigado pela sua companhia até aqui. Sábado que vem